Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, onde diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que aprendemos com esse texto? Porque o espírito que Deus nos deu não é de covardia. Porque Deus não nos criou para sermos covardes. Deus não criou filhos covardes, mas valentes. Deus não nos criou para que desistíssemos diante das dificuldades. O Senhor não nos criou para que jogássemos a toalha diante das tribulações da vida. Quem faz isso são os covardes. A temática bíblica para os filhos de Deus é: sejam fortes e corajosos. O Senhor nos criou para sermos perseverantes. O Senhor nos criou para prevalecermos. O Senhor nos gerou para sermos persistentes. O Senhor nos fez para sermos insistentes e valentes. Por isso Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus é um Espírito vencedor. Isso significa que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Então diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. O apóstolo Paulo declara isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, onde está escrito: Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser vencedor não significa que não passaremos por tribulações. Ser vencedor não significa que não passaremos por lutas. Ser vencedor não significa que não iremos sofrer ou chorar. O próprio Jesus sofreu, o próprio Jesus chorou. Ser vencedor não significa que não iremos perder ou sofrer algumas derrotas, mas significa que, como filhos de Deus, vamos enfrentar o que tivermos que enfrentar com dignidade e com a cabeça erguida. Somos vencedores porque quem tem o Espírito de Deus não desiste nunca. É o que o apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 8, onde está escrito: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues a mortes por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Covardia não é ser derrotado. Covardia é desistir no meio da batalha. Covardia é abrir mão, covardia é parar de lutar, covardia é arrumar desculpas esfarrapadas ou colocar a culpa nas circunstâncias, nas limitações ou nas pessoas. Deus não te fez para ser um covarde. Deus te fez para você ser vencedor. Jesus morreu naquela cruz para fazer de você um vencedor, para fazer de você uma vencedora. Diga: eu sou vencedor. Que venham as batalhas, que venham as lutas, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. O Senhor é conosco e vamos vencer. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Provérbios 24:10 nos faz um alerta. Assim está escrito: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Sabe o que eu entendo com esse texto? Eu entendo que ao invés de ficarmos reclamando ou murmurando, nós devemos lutar. Deveríamos correr atrás, deveríamos perseverar mais, persistir mais. Nós desistimos muito fácil, principalmente quando as coisas são de Deus. Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer. Se houver algo impossível, Deus vai realizar, porque Ele te ama e te fez vencedor. Deus te deu um espírito de vencedor, então Ele te fez vencedor. Enquanto ficarmos focados no problema, ou nos problemas, enquanto ficarmos focados nas dificuldades, nós não vamos sair do lugar. Devemos focar em Deus, nas estratégias que Deus nos deu para vencer. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Poder para vencer as fortalezas, ultrapassar barreiras. Poder para vencer Satanás e toda a corja do inferno. Poder para trazer existência o que não existe. Por isso que Paulo afirma em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, em Deus nós podemos todas as coisas. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? O poder está do nosso lado, meus queridos. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quem garante é Jesus Cristo.
pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor. Porque o amor nos motiva a lutar. Qual pai deixa de lutar pelo filho que ama? Qual mãe deixa de lutar pelo filho que ama? Quem deixa de lutar por aquilo que ama? Quando você ama de verdade, você não desiste, você insiste, persiste, investe, você luta, você vai até o fim. Deus é o nosso grande exemplo. No Evangelho do apóstolo João, no capítulo 3:16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 38 está escrito, o apóstolo Paulo ele reforça isso, pois assim está escrito: pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você ama de verdade, você sofre, porque o amor tudo sofre, tudo espera. Quando você ama de verdade, você luta até as últimas forças, mas você luta, você não desiste. Quando você ama de verdade, você vence, porque o amor é vencedor, pois Deus é amor. O amor é poder, o amor é escolha. Amamos porque decidimos amar. Este é o amor verdadeiro, porque o amor mundano não é assim. O amor mundano, o falso amor, ele é movido por interesses. Amamos se, amamos porque, amamos quando. No amor verdadeiro, você ama mesmo quando não é correspondido. É incondicional. Amamos mesmo quando ninguém faz nada por você. Quando escolhemos amar e fazemos por amor, nós fazemos independente do resultado e por isso seremos sempre vencedores. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de equilíbrio. Equilíbrio ou discernimento e sabedoria, como Paulo orava a Deus pelos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 16, na carta de Paulo aos Efésios, onde está escrito: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Equilíbrio que também nos remete, nos faz lembrar de mansidão, de domínio próprio, que é fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, onde está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Equilíbrio que nos faz ter consciência das tribulações que iremos passar. E este mesmo equilíbrio não nos deixa desesperar, mas nos deixa preparado para os momentos de luta. Pois quando somos equilibrados, nos momentos de lutas e aflições, nós nos lembramos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 30, verso 5. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Salmo 126, verso 6. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, 20. Quando temos equilíbrio, nós nos lembramos de Isaías 40, a partir do verso 28, onde diz: será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por que Deus não desiste de nós? Sabe por que Deus não desiste de você? Porque o Espírito de Deus é de poder, é de amor, é de equilíbrio. E é esse mesmo Espírito que Ele deu para mim, deu para você e para todos aqueles que receberam e confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 13, onde diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória.
Se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, creia, viva pela fé, viva esta fé e não desista jamais, porque o Espírito que Deus te deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe e abençoe sua vida. Um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.